Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso segundo dia do nosso plano de leitura, esse projeto da Bíblia em um ano. Hoje vamos para o segundo dia, dando continuidade na leitura do livro de Gênesis. Deixa eu ver meu volume aqui, tá tudo certo. Deixa eu compartilhar com vocês a minha Bíblia e aí nós já vamos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Desde já peço para que você deixe o seu like, curta esse vídeo, comente aqui, muito importante, né? Eu vi um enorme engajamento dentro do próprio plano. E o plano ele é bem bacana porque ele permite que você, ao concluir o dia de leitura, você deixe o seu comentário lá. E houve um engajamento magnífico, muitos comentários ontem lá. E eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui também, né? Deixa eu compartilhar aqui a Bíblia. É muito importante que você deixe o seu comentário nesse vídeo. Deixa eu me posicionar aqui, gente. Olha só, olha que bacana. Eu estou aqui acessando o dia primeiro. Olha quantos comentários. Tem uns que eu nem vi ainda aqui. Olha só. Olha que legal. Muito bacana isso. Um engajamento magnífico das pessoas colocando ali suas observações em relação aos 3 primeiros capítulos. Eu achei isso fantástico. E eu te convido para que você faça isso aqui depois nesse vídeo, porque para o canal isso é muito importante. O canal é muito importante que você deixe o seu comentário, o seu like também. Dessa forma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele mesmo faz essa indicação do conteúdo para outras pessoas, né? Ele mesmo promove o vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos para o texto. Hoje é o dia 2, vamos ler do capítulo 4 até o capítulo de número 7 de Gênesis. Bora lá. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel. Deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. O primeiro homicídio. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não,
E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Descendentes de Caim. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jubal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o Jabal primeiro, né? Jubal segundo, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escute o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. 7 e Enos. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Descendentes de Adão. É interessante fazer uma observação aqui. Se você está usando o aplicativo YouVersion, ele ajuda numa sequência cronológica. Notem que logo após aqui Descendentes de Adão, ele cita 1 Crônicas, porque 1 Crônicas também é um livro de genealogias, né? Então isso facilita para quem pretende fazer também uma leitura cronológica do texto. Esse texto aqui vai se repetir lá em 1 Crônicas. Vamos para o texto. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém.
Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 585 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da terra o ser humano que criei, e destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A arca de Noé. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez.
capítulo 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo o animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Vamos fazer uma análise rápida desse texto? Texto grande, claro, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas observações desses 4 capítulos que nós acabamos de ler aqui, né? Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui que eu consigo escrever nela. E aí a gente faz essa análise também, enquanto eu tomo uma água aqui. Pois bem, vamos fazer a nossa análise. Voltando para cá. É interessante que Deus, por intermédio de Moisés, fala a respeito do nascimento dos 2 primeiros filhos de Adão e Eva, primeiramente no capítulo 4. Né? Há quem diga que esse texto possa, e é apenas uma conjectura, tá?
que esse texto possa indicar que Adão e Eva tiveram gêmeos, que Abel e Caim fossem irmãos gêmeos. Isso é uma conjectura, não tem como, né, não tem como dizer isso. Há quem diga também isso é folclore judaico, que também não tem como afirmar. Que isso vai ser uma resposta lá na frente depois. Que enquanto uns dizem que Abel e Caim eram irmãos gêmeos, que não dá para afirmar, outros dizem que Abel, ao nascer depois de Caim, possa ter gerado junto com ele, Adão e Eva possam ter gerado juntamente com Abel, uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea é a que será esposa depois de Caim. Né? De novo, tudo no campo da conjectura aqui, tá? Nós não temos como afirmar esses textos aqui, que estão dentro do folclore judaico. O fato é que a Bíblia também não relata se Adão e Eva tiveram filhas enquanto, né, nesse período, antes ou depois de gerar Abel e Caim. A Bíblia não relata. É bem provável que sim, mas, de novo, fica tudo no campo da conjectura. Nós não podemos afirmar que eles tiveram, ou melhor, que tiveram gêmeos e que Abel teve uma irmã gêmea e essa foi a esposa de Caim, ok? O fato importante nesse capítulo de número 5, e eu chamo a atenção de vocês para isso, é em relação ao versículo de número 4, que fala a respeito de Abel e Caim ofertarem ao Senhor. Interessante que há no versículo 4, né, uma adoração ao Senhor. Né? Interessante que a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra, ou seja, ele trouxe parte do que ele produzia, era a sua profissão, né? Então não tem nenhuma explicação além do que possa dizer a respeito dele ser um agricultor, mas o fato é que Abel traz das primícias do seu rebanho. Talvez o cinema já tenha retratado, né, algo muito interessante que às vezes nós vemos, principalmente quando se fala de Abel e Caim, você vê lá a melhor ovelha, a ovelha mais gordinha, mais bonita, e você vê Caim trazendo, né, folhas velhas, frutos velhos. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia fala é que o Senhor agradou-se da oferta de Abel, né? Abel trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, também, assim como Caim, fruto da sua ocupação. E o que chama atenção aqui é que a primeira vez que aparece sacrifício de animais, né? Então o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. É a primeira vez que o sacrifício de animais aparece como parte de um culto religioso. É claro que futuramente, depois disso, religiões pagãs vão utilizar o sacrifício como algo dos seus cultos, como parte dos seus cultos. Mas o que é interessante aqui é que muitos percebem nesta oferta de Abel, né, das primícias do rebanho, observam aquilo que nós chamamos de tipologia, lembram? Ontem nós falamos sobre tipologia da árvore da vida. Muitos acreditam que esse cordeiro aqui é uma tipologia, uma prefiguração do Cordeiro de Deus. Né? Lembrando que o Antigo Testamento ele é sombra, muitas das coisas que acontecem no Antigo Testamento são sombras para o Novo Testamento. É bem interessante que isso provavelmente tenha sido realmente uma prefiguração. Eu também creio nisso, gosto de olhar e enxergar isso como uma oferta que agradou o Senhor, já estava ali prefigurado, né? Uma tipologia de que o Senhor se agradaria da oferta do Cordeiro que seria imolado pelo pecado de toda a humanidade. Outro fato interessante é que a voz divina aparece novamente
Primeiramente, é um pouco difícil de entender por que Deus, né, chama Caim para dizer o seguinte: por que tu anda irado? Mais uma indagação da voz divina, dando a entender que não havia razão real, né, para a atitude de Caim. Porque a falta estava no próprio Caim e não na desaprovação de Deus. Aqui nós vemos a graça de Deus atuando. Muitas pessoas acreditam que a graça só aparece no Novo Testamento, mas aqui nós estamos vendo a graça propriamente dita, porque Deus está, de certa forma, na tentativa, não é como se Deus tentasse e fracassasse, óbvio, não é isso, mas há uma tentativa, um alerta da parte de Deus de impedir um crime que brevemente haveria de ser cometido. Então você pode ver a graça se manifestando a favor de deixa eu arrumar aqui, de Caim. Já o versículo 7, e a gente já parte para a próxima perícope, aqui é uma grande dificuldade de entender qual era a insatisfação de Caim. Né? Porque o texto vai dizer: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Por isso que essa insatisfação provavelmente estava dentro dele. Ele não estava agindo direito. Mas a Bíblia não explica por quê, né? Mas havia alguma coisa em Caim que anulou a validade do oferecimento divino. Não significa que Deus, e a gente pode pensar, primeiro, era fruto do trabalho de Caim. Caim era agricultor, então era natural que Caim oferecesse a Deus aquilo que é fruto do seu trabalho. Não um cordeiro, até porque não havia naquela época nenhuma estipulação para culto. Tá? Não significa que Deus só queria sacrifício de animais. O problema não estava na oferta de Caim. O problema estava dentro de Caim. A questão toda não era no que Caim estava ofertando, mas como Caim estava ofertando. Isso é algo para a gente refletir se realmente Deus recebe muitas vezes os louvores, as adorações, os cultos que nós fazemos. O que tem dentro? Deus rejeitou Caim não por causa da oferta. Deus rejeitou Caim porque havia ali um pecado batendo a porta. Né? Havia ali um pecado, né? E o Senhor diz: olha, o pecado está à porta. O pecado está à porta, tu está dando lugar para esse pecado. Né? E aí vem o primeiro homicídio. Esse é um texto bem interessante, porque Deus, da mesma forma como indagou Caim anteriormente, ele volta a indagar, perguntando onde está Abel. Deus faz outra inquisição, e essa inquisição é interessante porque ela nos faz lembrar aquela feita no Éden, né? Onde tu está, Adão? E sabe o que isso me faz pensar? Muitas vezes Deus faz perguntas que nós não queremos ouvir, né? Caim havia matado seu irmão e a última coisa agora que Caim queria falar era sobre o seu irmão. Mas é algo que próprio Mateus vai dizer no capítulo 10, né? Não há erro que não possa ser desvendado. Então, Caim vai dizer, não sei, né? Mostrou que todo assassino também ele acaba sendo mentiroso, né? Diz, olha, não sei, né? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não sei, sou tutor do meu irmão, e isso mostra que havia já, né, dentro de Caim alguma falta, e essa falta se concretiza justamente nesse texto que nós estamos vendo aqui, quando vemos a ausência de amor dentro de Caim. Lá no versículo 10, o Senhor vai dizer, o que tu fizeste? E agora a pergunta é vital aqui, né? O que tu fez? O que tu fizeste com teu irmão? Deixa eu sublinhar aqui. A voz do sangue
clama. Olha só que interessante. A voz do sangue do seu irmão clama. O que Deus está querendo dizer assim? Que Deus ouvia o clamor da vítima. Né? Não é o sangue falando, né? Não é o sangue clamando. Deus ouviu um momento de clamor, um momento de dificuldade, um momento em que Caim estava matando o seu irmão. E aí o solo, Deus está dizendo que a terra havia repudiado o ato de Caim. Ou seja, o sangue derramado clamava por vingança. Né? Havia testemunhas contra Caim. Que testemunhas eram? A terra, a criação, os anjos. Havia testemunha contra Caim. Então, é interessante, né? Deus falando e dizendo para Caim a respeito da possibilidade da vingança que havia de ser feita. E Caim chama para si e diz: olha, hoje tu me lanças fora da terra, né? Tu me amaldiçoou, estou maldito, porque o Senhor vai dizer isso para Caim, né? Tu és maldito. Deixa eu achar o verso aqui. Onde é que está? Maldito é o versículo 11, né, que nós lemos. Versículo 11. O Senhor diz: agora é maldito. Então há uma sentença de Deus aqui, mesmo sem... Interessante que mesmo sem... Onde é que está aqui? Deixa eu sublinhar aqui. Mesmo sem testemunhas, mesmo sem ninguém que pudesse testemunhar, a justiça divina estava ali sentenciando. Então Caim não podia escapar. Caim não podia se esconder de seu crime. Certo? E depois o Senhor vai dizer: olha, o Senhor coloca um sinal. Tem algo interessante nesse sinal, porque o Senhor diz: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. É que Deus... Deixa eu sublinhar aqui. Aqui, ó, verso de número 15. Tá aqui. Ficou feio, meu. Deixa eu pegar aqui o marca-texto que fica mais bonito. Ó, verso de número 15. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Deus garantiu aqui para Caim que toda a sua sentença seria perpétua. Ou seja, que Caim não seria morto, porque havia um julgamento sobre Caim. Claro que aqui não aparece o termo vingança, né? Mas a gente precisa olhar, e existem muitas vezes o Senhor dizendo a vingança seria 7 vezes pior do que a punição a Caim. Então Deus o amaldiçoou, Deus lhe expulsou da sua presença, né? E pôs um sinal em Caim. Tá? Esse sinal, existem muitas explicações que todas elas são inferências, tá? Que Caim teria ficado leproso, que Caim tinha recebido uma espécie de marca, uma palavra impressa, um símbolo, que Caim tinha ficado aleijado, que Caim ficou semi-paralisado, ou ainda por onde Caim andava havia sinais e desastres. Alguns até dizem que um cão feroz o acompanhava, guardando de qualquer ataque. Outros dizem que o nome Iavé, né, foi estampado na testa de Caim, ou que Caim havia sido, né, tinha uma marca que o identificava como homicida. Há quem diga que Caim tinha sido circuncidado, ou que Deus fez ainda, tornou, né, Há quem diga que Deus colocou um chifre, que com um chifre cresceu na testa de Caim. A verdade, ninguém sabe, né? Ninguém sabe qual o sinal. O fato é que Deus
Deus quer mostrar algo com esse sinal. Deus quer mostrar o desprazer que ele teve com Caim. É isso. Tá? Não se sabe qual é o sinal, mas o desprazer. Então, todos esses tipos de sinais, todo e qualquer sinal, se um dia vocês ouvirem um pregador dizendo que é um sinal, é uma inferência, tá? Não tem como averiguar, não tem nenhum texto bíblico que vai dizer qual é o sinal. Se recorrermos às fábulas judaicas, aí pode ser que a gente encontre alguma coisa, mas, de novo, não é um sinal, ok? No capítulo de número 4 ainda, para fechar o capítulo de número 4, tem um texto maravilhoso que é o verso de número 26, que a Bíblia fala que Sete foi o substituto, né? Foi o que nasceu no lugar de Caim. E Sete teve um filho chamado Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Parece que há aqui uma lacuna, né? O versículo 25 e 26, eles são versículos que mostram uma adoração ao Senhor, né? Mas parece que houve um hiato entre esse período em que o nome do Senhor não foi adorado. Então, esta seção aqui do capítulo, ela tem por objetivo provar primeiramente a substituição de Abel, né? Abel foi substituído, e é interessante que o texto diz que Deus começou a ser invocado novamente. Enos é uma outra palavra usada para... onde é que está aqui o nome Enos? Aqui, ó. É uma outra palavra usada para homem, tá? Assim como Adão, é outra palavra hebraica, ou seja, homem, filho de varão. Alguns até pensam que esse nome tem a ver com mortal, né? O fato é que Deus começa a ser invocado novamente pelos descendentes de Adão aqui. Parece que há um retorno nesse capítulo, né, daquilo que é importante em relação a Deus. Adoração a Deus. O capítulo de número 5 é um capítulo interessante porque o Senhor faz, né, por intermédio... Nós não podemos esquecer que Gênesis tem uma literatura, uma característica literária muito interessante, própria da cultura hebraica. Então, há parênteses, né? Há interlúdios, há momentos em que o autor ele parece que volta no texto, ele volta e reescreve. Assim como aconteceu no capítulo 1 e 2, que nós vimos ontem, a respeito da sequência lógica dos dias da criação, e depois no capítulo 2, Moisés faz digamos assim, um mergulho no sexto dia. Aqui, depois dessas histórias contadas, depois dos relatos contados da criação, dos primeiros seres humanos e do primeiro homicídio e da volta à adoração ao Senhor, Moisés volta e começa a descrever os descendentes de Adão, né? Eu não vou me deter aqui, porque aqui é mais uma genealogia mesmo, tá? Vamos para o capítulo de número... Final do capítulo de número 5 é interessante, né? O final do capítulo de número 5 tem a geração de Noé. Noé é gerado, e é interessante que o texto vai dizer que Lameque, pai de Noé, vai dizer: este nos consolará. É interessante que Noé, né, a ideia de Noé é associada a consolo, né? Ou seja, esse consolo aqui que nós estamos vendo, né, que é associado ao nome de Noé, seria um alívio face da maldição divina, né, com o início de aqui uma nova era. Existe dentro da teologia o que a gente chama de dispensacionalismo, em que se acredita que Deus age por dispensações. Então, aqui seria um novo estabelecimento, uma nova era que Deus havia
estabelecido com os homens, certo? Aí chegamos no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 é um capítulo que, de certa forma, ele também tem uma série de curiosidades, principalmente nos primeiros versículos, que dizem o seguinte, que as pessoas começaram a se multiplicar e sobre a face da terra tiveram filhas, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram aquelas que entre todas lhes agradavam. Então, estes filhos de Deus aqui, há uma série de interpretações. Há aqueles que acreditam, né, que havia uma raça, e esses eram os filhos de Deus, e aqui é bem interessante a gente fazer um parênteses, né? A corrupção dos homens tinha mergulhado de tal forma que provocou Deus, então, a promover o dilúvio, tá? E essa corrupção, havia uma mescla, né, de mulheres com os filhos de Deus. E isso tem sido interpretado de muitas maneiras, né? Alguns dizem, né, e aqui aparece, deixa eu trazer para cá, os nefilins, que esses nefilins eram como se fosse uma raça de seres que eram semidivinos, né? E que havia então os filhos de Deus, né, gerado filhos com as mulheres humanas, e explicaria os gigantes, né, os nefilins, que vão ser gerados lá na frente, no versículo aqui, ó. Esses nefilins, na verdade, vão aparecer aqui, ó. Aqui. Naquele tempo havia gigantes, que é o versículo de número 4, né? Então, esses semideuses com as mulheres geraram esses gigantes. Opa, deixa eu arrumar aqui meu texto. Só alguém. Aí. Ok? Então, na verdade, de novo, né? Isso aqui é uma inferência, não se sabe. Há quem pense que esses filhos de Deus eram aqueles que adoravam a Deus e se misturaram, já haviam povos, e a Bíblia não vai falar. O certo é que no capítulo 5 nós vamos ver uma grande genealogia, e muita gente sendo gerada, só o filho primogênito sendo citado. E quando a Bíblia fala, viveu fulano tantos anos e gerou filhos e filhas. E viver 900 anos gerando filhos, pode ter certeza que havia aí uma população gigantesca na Terra, já nesse período aí. Então, há um entendimento que possa ser, né? E há várias interpretações em relação a esses filhos de Deus. Poderia ser um povo específico, né? O povo ali que já adorava o Senhor e acabou se misturando com um povo mais corrupto, um povo mais pagão, ou, né, há essa interpretação por parte de alguns que os filhos de Deus seriam seres semidivinos que tiveram... e esses semidivinos é um pouco estranho, né? Baseado em textos como Números. Números vai falar sobre vimos ali gigantes, né? Falando dos Anaques, o filho de Anak, que são descendentes de gigantes. Números 13, 33, deixa eu colocar aqui na observação. Números 13, 33. Então, o fato é que há uma mescla aqui, a gente não sabe muito o que acontece. De novo, é aquilo. Há várias especulações, todas elas são especulações, ficamos no campo da especulação,
no campo da inferência. O fato é que esse capítulo 6 aqui, ele vai dizer que algumas coisas bem interessantes de nós observarmos. Primeiro, o Senhor viu a maldade das pessoas, né, e disse, olha, o coração do homem é mau desde a sua mocidade, né, o coração do homem é mau. E uma coisa que é bem interessante nesse texto é a Bíblia falar que pesou o coração do Senhor, né? Deus se entristeceu, ou Deus se arrependeu. Alguém pode dizer, opa, mas Deus se arrepende? É claro que não, Deus não se arrepende. Deus não volta atrás. Deus, na sua perfeição, na sua infinitude, na sua soberania, Deus não é uma divindade, né, que se arrepende. O fato é que esse texto que diz, porque estou triste de havê-los feito, é o que nós chamamos, dentro da teologia, de antropopatismo. O que é o antropopatismo? O antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos para que a gente entenda alguma coisa. Como é que nós poderíamos dizer que Deus estava pesado de coração por ter feito o homem? Deus não sabia que o homem ia pecar? É claro que Deus sabia que o homem ia pecar. É claro que Deus sabia que o homem ia ser corrupto. Deus sabia de tudo isso. Então, o antropopatismo que os autores bíblicos utilizam serve justamente para que a gente entenda, compreenda algumas coisas que Deus sente, que Deus está relacionado ali ao que Deus está querendo nos comunicar. Então Deus não se arrependeu, né? Deus não se arrepende. Deus, na verdade, estava ali digamos assim, com um sentimento que nós podemos entender de tão grave que foi a corrupção do homem. Quando você se arrepende de algo e, por exemplo, quer voltar atrás, você gostaria de não ter feito aquilo. Era um sentimento praticamente que envolvia ali a Trindade, tá? Mas não que Deus havia se arrependido. O fato é que vem a Arca de Noé, Deus decide então acabar com a humanidade, mas Deus encontrou um homem justo. Um homem justo. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro, né, entre os seus contemporâneos. E a terra, olha a observação aqui, a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, por intermédio de um homem, né, Deus optou aí em manter a criação, e Deus faz isso por intermédio de Noé. Tá? Ele volta a citar sobre a arca, né? Então aqui o texto se repete com muita frequência, dizendo que a terra estava corrompida e as ordenanças de Deus a respeito da arca para Noé, como ele deveria construir a arca, como ele deveria fazer, e aí todo um relato do tamanho e das dimensões da arca. Tá? E aqui tem algo importante que a gente precisa destacar nesse capítulo 6, que é o versículo 18, quando Deus estabelece uma aliança com Noé. Né? Assim como existe um movimento que a gente chama de dispensacionalista, há o movimento aliancista, que é a crença de que Deus trabalha por alianças. Tá? São coisas que teologicamente não influenciam nada, né? Espiritualmente não influenciam nada, mas são posicionamentos de olhar para o texto bíblico e entender como Deus age entre as eras. Tá? E aí vem o dilúvio no capítulo 7. Um ponto importante de relatar no dilúvio é que várias histórias da humanidade falam sobre o dilúvio. Né? Vários povos registraram o dilúvio. Vários povos fazem menção do dilúvio em seus escritos, principalmente os babilônios. Há um conto babilônico chamado Gilgamesh, né?
esse conto babilônico, ele vai relatar, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Gilgamesh. Gilgamesh, ele vai relatar é uma epopeia babilônica, né, que vai relatar o dilúvio. Então, isso aparece na história da humanidade algo semelhante ao dilúvio. O que é interessante de observar, e aqui há também um conceito que muito pode ser abordado, é o chamado conceito do supercontinente, ou da chamada Pangeia. Um fato importante que a gente tem que relatar aqui, né, é o seguinte. Deixa eu achar aqui o texto. Onde é que está? Nesse capítulo 7. Aqui, ó, verso de número 11. Onde é que está aqui? Ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Há um entendimento que, e o texto é bem claro nisso, né? O texto mostra que não apenas choveu, mas romperam-se todas as fontes do grande abismo. Esse capítulo de número 7 aqui, né, principalmente nesse verso de número 11, é interessante porque é o seguinte, esse rompeu, a gente vai entender que o dilúvio não dependeu apenas de chuva, pois nenhuma chuva, por mais forte que fosse, ela causaria uma inundação na terra inteira em apenas 40 dias. Essa ideia do grande abismo aqui, que soa estranho, né? O que seria o grande abismo? Para alguns eruditos, o grande abismo seriam depósitos de águas subterrâneas que estavam dentro da terra, né? Dentro da terra. E quando, né, o grande abismo com água, onde talvez até mesmo alguns pensariam que a terra flutuaria sobre esse grande abismo. Mas o fato é que há um entendimento que nesse período, alguns entendem isso, né, que nessa época a terra tinha o que nós chamamos de supercontinente, ou a Pangeia. Tá? Pangeia era um supercontinente, né, que compunha toda a face da Terra. Isso é comprovado até cientificamente, ou seja, antes de existir os continentes que nós vivemos, Pangeia não tem acento, tá? Deixa eu tirar aqui. Não é o acento, é só o izinho aqui. Isso é comprovado cientificamente. Antes de existir todos os continentes, havia um supercontinente. E alguma coisa na Terra fez com que esse supercontinente se despedaçasse, né? Esse supercontinente ele se separasse, a separação da Pangeia. É claro que a ciência vai dizer que a Pangeia começou uma separação em 200 milhões de anos atrás. E aí existem alguns conceitos em relação a isso, né? E mesmo no criacionismo, há quem acredita no que nós chamamos na Terra Velha, tá? E a gente já vai encerrar porque eu preciso começar o café com palavra, e a Terra Jovem. Terra Jovem. Os autores que acreditam na Terra Jovem são aqueles que dizem o seguinte: olha, a Terra tem aí seus 10 mil anos, pegando pelo
pelo texto bíblico e fazendo uma cronologia reversa. Ou há criacionistas, e também há criacionistas, que acreditam que a Terra é velha, ou seja, a gente não tem ideia de, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, né? Essa primeira criação de sem forma e vazia para o relato da criação dos 6 dias. Nós não sabemos quantos anos, se houve anos, se é uma sequência, né? Porque ele começa a relatar a sequência de dias depois quando diz haja luz, né? Haja luz é o primeiro ato da criação, mas antes o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, então poderia ser essa Pangeia já existente, né? Na visão daqueles que acreditam na terra velha. O fato é que é bem provável, e aí muitos estudiosos creem nisso, que o romper das fontes do grande abismo é a terra se abrindo e jorrando essa água, né, que não apenas o dilúvio traria, ou a chuva do dilúvio traria, mas também as águas das fontes trazendo essa inundação para a terra. E aí, se você pegar, né, então a gente faz isso na escola, né, lá em geografia, olha para o Brasil e o Brasil se encaixa na África, né? A África ali, o formato da África, né, que é mais ou menos assim, né, o Brasil se encaixaria. Essa é a Pangeia. Então, é bem provável que as águas do dilúvio tenham influenciado na composição da Terra. Certo? Claro, a ideia aqui não é fazer uma análise exegética de todos os textos, mas trazer questões mais curiosidades e as questões mais relevantes de cada capítulo. Ok? Que Deus abençoe você. Daqui a pouco estou aqui de volta com Café com Palavra. Tem que ajustar esse meu horário aí, né? Vai ficar um em cima do outro. Passei, eu me empolgo aqui e acabamos, de certa forma, falando mais do que devia, mas está tudo bem, tudo certo. Eu peço que você deixe o seu like, comente nesse vídeo. Todo aquele engajamento que teve lá, que foi fantástico, que eu mostrei para vocês, um excelente engajamento dentro do aplicativo, traga esse engajamento para cá, porque aqui é mais relevante esse debate e esse engajamento. Aqui dá para responder, né? Se você coloca o comentário no vídeo, dá para responder. Lá não dá para responder, certo? Então, que Deus abençoe você. Seguimos firme nessa jornada de leitura. Foi só o 2º dia e que possamos continuar nesse processo de leitura da maravilhosa Palavra do Senhor. Ela é a fonte de regra, de fé, de prática da nossa vida. Ela é a palavra inspirada de Deus e vale muito a pena. Eu creio que se vocês permanecerem até o final deste ano, e quem já leu toda a Bíblia sabe, mas quem não leu, você vai sair diferente. Vai sair diferente. Pode ter certeza. Deus abençoe, um ótimo dia e até o Café com Palavra se você ficar por aqui.